Ok. O Demetrio pediu então para me apresentar um pouquinho. Eu tenho que voltar um pouco atrás. Meu pai nasceu na Sibéria, tá? Cidade de Omsk lá, mas é longe de verdade. Tá? Aos 6 anos de idade veio para o Brasil. Tá? Vieram lá para os interior de Santa Catarina, região de Ibirama, Presidente Getúlio, naquela região. Depois ficaram alguns anos lá, uns 7, 8 anos, se mudaram para Curitiba. Depois, ali, quando meu pai tinha 20 e poucos anos, ele foi estudar nos Estados Unidos. E em 3 idas para lá, acabou encontrando minha mãe. Minha mãe é também, os antepassados delas eram da Rússia, mas já 2 gerações antes tinham saído. E minha mãe foi missionária na Colômbia. Depois se encontraram, vieram para o Brasil. Então eu nasci, meus pais, os 2 são de descendência alemã, mas um nasceu na Rússia, outro nos Estados Unidos. Brasil, então nós aqui, então primeiramente a colônia, essa região aqui era tudo de alemão. Depois o povo brasileiro entrou e colonizou e invadiu, já não é mais colônia alemã nada, dominaram a área aqui, E, então, é uma mistura cultural absurda. De 94 a 98, passei nos Estados Unidos estudando, depois estive de volta. Então, eu sou uma confusão cultural absurda e completa. Tá? Então, se você me perguntar quem sou eu, não sei. Me ajude. Tá? Porque eu sou todo aloprado. Fora isso, ainda estudei na área de missão. Então, tive contato, agora recém estive um congresso na Tailândia, visitei um amigo meu, estudou comigo nos Estados Unidos, ele é alemão, mas ele trabalha na Tailândia. E assim, tem diversas ligações, passei uns dias com ele lá, entendendo como é que é o mundo dele. É fascinante. Tá? Então, minha trajetória musical eu aos 7 anos comecei a estudar violino. Nós em casa não tínhamos televisão, porque a ideia era que a gente gastasse tempo com algo mais produtivo. Então, eu lia enciclopédia de criança e estudava violino. Claro, futebol também, não vai mais o futebol porque o joelho não permite mais. Mas tive aula de violino 18 anos, fiz cachê na Sinfônica, fiz cachê na Camerata, fiz teste para a Camerata e Deus fechou as portas. Eu era o melhor candidato, toquei bem, tudo, me reprovaram na entrevista. E quando isso aconteceu a segunda vez, daí eu falei, puxa, tem alguma coisa por trás disso aí. Então eu entendi que Deus estava direcionando o meu caminho para outra área. Encontrei minha esposa na Belas Artes, nós 2 somos formados, ela é pianista, eu sou violinista. Nós fizemos concertos aí, no Paiol, no Solar do Barão, outras cidades, Cascavel, Toledo, Paraguai, diversas localidades. E depois caminhou mais para o aspecto da teologia, mas eu amo muito. Música faz parte de mim. Um dia, na hora que der, eu quero voltar, nós queremos voltar a tocar outra vez, porque lá em casa faz parte de quem nós somos, não tem como. Tá? Agora, quando nós queremos nos ocupar, não sei se tem que ligar o aparelho lá ou como é que funciona, obrigado. O Demetrio me passou para o congresso a mensagem da santidade do adorador, e eu tenho que alertar vocês de algumas coisas. Primeiro, eu sou de descendência alemã, existe uma diferença sensível, uma diferença razoável entre o pinheiro e o alemão. Conhece, não? Não conhece? O pinheiro nasce fino. Entendeu? Pinheiro nasce fino, tá? Não tenho papas na língua, falo o que eu tenho que falar. Se você gostar, joia. Se você não gostar, problema seu. Tá? Como o grupo é menor, dá para discutir, dá para dizer, peraí, opa, dá para a gente parar e dialogar, levantar pergunta. Isso eu não estou entendendo, não estou concordando. Então, se você quer participar na pergunta, eu ia só pedir que vocês viessem um pouco mais na frente para a gente não precisar, não estou entendendo e tal. Então, se você quiser participar com pergunta, com diálogo, eu não tenho dificuldade nenhuma. Na verdade, eu gosto muito de interação para a gente crescer nisso aí. Tá? Então, nós vamos tentar caminhar através disso e nos provocar. Tá? Para mim, não tem dúvida nenhuma que a classe mais difícil de lidar na igreja somos nós músicos. Tá?
O músico é o bicho da igreja. Por quê? Porque tem a bendita questão de quem tem talento e quem é mais lento e quem é menos lento, né? Então o que acontece é o seguinte, entende? Daí começa a politicagem, daí põe alguém que né, não tem tanto talento, outro, aí é difícil, aí o fraseado não sai direito, aí outro, entende? Então começa fora, daí desafina, mas o cara não ouve. Puta, é o bicho, né? E assim por diante, tá? Não é fácil. A outra coisa que complica é que a música adquiriu uma visibilidade incrível nos últimos tempos e isso causa dificuldade, tá? Então, vamos lá. Talvez você chegue assim, mas o que é isso aí? Eu espero que no final, hoje, a gente chegue mais ou menos a ter alguma noção do que a gente está falando, tá? Juntos, nós aqui, tá? Ok, a música reina, tá? Dá para imaginar qualquer culto sem música? Por exemplo, eu tenho um colega meu, ele é pastor, e esse é mais aloprado que eu. Ele na igreja dele, eu não sei como é que está hoje, mas chegou uma época que ele tirou a música. Por quê? Ele falava, cara, a gente só canta jingle. Tá? Só água com açúcar, não acrescenta nada. Ele tirou fora, ele diz, não está acrescentando no culto. A hora que acrescentar, outra vez nós colocamos de volta. Esse é louco. Tá? Talvez a única igreja na face da terra que não tem música. Mas ele diz, não está acrescentando. Tá? Mas ela, de fato, reina. Tá? Mercado secular e gospel, né? Orçamentos bilionários. Tá? A gente não faz ideia. Tá? Se você começar a olhar quantos % do orçamento da sua igreja envolve música, né? Porque é som, é cabo, é mesa, é não sei o que, é instrumento, daí muda não sei o que, cara, começa a ser considerável. Daí não só isso. Quanto tempo se investe com pessoas talentosas que vai investir? Então, a música de fato reina. Tá? Dentro da igreja, cara, quem está mexendo com isso aí, daqui a pouco está falando, ó, essas caixas já tem 3 anos, está na hora de trocar. Tá? E assim por diante. Tá? Então, vocês sabem já como é que a coisa vai. Tá? 3,5. Tá? Para ser sincero. Tá? Ok. A tensão enorme vem em virtude do quê? Primeiro, do reconhecimento do poder da música. A música tem um poder incrível. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que o crescimento da igreja no Brasil, em grande parte, em virtude da música. Tá? Nenhuma dúvida. Né? Por quê? O povo brasileiro é um povo festeiro, gosta de cantar, gosta de festa e tal. A música conseguiu trazer isso. Né? E se você olhar agora, né, nós já temos aí décadas agora que nós cantamos música brasileira. Nos últimos anos, aí, o comercial tomou conta forte, né, e a gente começa a cantar mais coisas de fora do que nacional, mas é uma perda muito grande. Tá? Coisa nossa, né, que canta nossos ritmos e tal, isso é incrível. Tá? Depois, as pessoas precisam cantar, elas precisam se expressar. Veja, a música faz parte porque ela mexe não só com o intelectual, ela mexe com o emocional da gente. E você precisa poder expressar coisa. Tá? E expressar não é só palavra, não é só rima, você entende? Tem um negócio mais forte quando mexe com melodia. Tá? Toda a questão emocional, ela é tão forte para o nosso país. Né? Se você pegar o primeiro mundo, Europa, uma parte dos Estados Unidos, Canadá, a questão deles é extremamente intelectual. Nossa tradição é muito mais emocional. Tá? Por causa das misturas todas que nós temos, né? Os índios com africanos, com um catolicismo medieval de Portugal e Espanha que veio para cá, toda essa misturança aqui nos criou, né? O povo latino é um povo altamente emocional. E ainda, não dá para negar a força da mídia que empurra tudo isso aí. Tá? A mídia é um negócio incrível. Tá? Então você vai ter os músicos disputando para ver se podem entrar na som livre, não sei o quê. Por quê? Para poder louvar a Deus mais. Pare. Não é isso. Tá? O negócio é projeção mesmo. Tá? Então, as motivações, elas aí nem são tão limpas assim, tão puras. Tá? A mídia vem forte e a gente está inserido nesse barco e a gente corre junto. Tá? O que isso é positivo? Bom, primeiro, se você pensar na participação das pessoas dentro dos cultos, dentro da igreja, é algo incrível. Tá? O desenvolvimento de dons. Tá? Não só na questão musical, mas toda a questão artística, né? Está se abrindo um outro segmento que eu acho que é extremamente útil. Tá? Depois, a música atrai.
Tá? É incrível você ouvir pessoas que se convertem dizendo, estava passando na frente, escutei música, entrei. Tá? Então, é um poder, aquilo mexe, sabe, aquele período. Né? Nós estamos numa fase hoje que é bem diferente do que quando eu era jovem. Tá? Hoje eu sou meio caduco, né? Mas quando eu era jovem, a pergunta nossa era sempre, né? Nós íamos para um acampamento e ia ter alguma, né? Quem é o palestrante? Hoje não, cara. Qual é a banda? Qual é a banda? Tá? Se tiver palestrante, bom, né? São os ossos do ofício, mas ninguém é de ferro, né? Mas, tá? É mais ou menos assim. Então, hoje se quer saber quem vai tocar. E não é incomum você ver quando acabou o louvor, o pessoal vai embora. Porque já foi a parte boa, né? Agora vem a bronca, tá? Daí é difícil, tá? Então, o pessoal tem chance agora de se expressar com liberdade, né, de diversas formas, né? E, né, o pessoal fecha o olho, levanta a mão, faz uma série de coisas, ótimo. No entanto, tá? Às vezes nós também nos amarramos a algumas formas que tem que ser. Tá? Já nós falamos um pouco mais sobre isso. Quais são aspectos questionáveis? Tá? Veja que música sem Deus também toca as pessoas. Tá? Não tem Deus envolvido, a pessoa também está balançando a cabeça, todo o corpo, está lá. E ela vai para casa e diz, nossa, cara, foi lá no fundo da alma. E não foi Deus. Tá? Não foi. Tá? O reconhecimento que a música gera, ela está gerando muitas estrelas. E essas estrelas, elas têm dificuldade, porque muita estrela, uma do lado da outra, começa uma a ofuscar a outra. Tá? Então, esse estrelismo, ele é um problema dentro da igreja. Tá? Somos escravos da mídia. Tá? Nós cantamos invariavelmente o que a mídia diz que a gente canta. O que você escuta é o que você canta. Tá? E, cara, cada texto, filha da mãe que nós cantamos. Vamos ser sinceros. Tá? Texto que, sabe, passa um pente fino. Você diz, cara, que porcaria de texto que nós estamos cantando. Ah, mas aquilo me toca. Claro, cara. Tá? Música sem Deus também toca. Se gostou da música, gostou da melodia, gostou do ritmo, toca. Mas, cara, cada porcaria que não dá para cantar. Mas é a força da mídia, está todo mundo. Tá? Então nós temos Michel Teló, né? Cristãos aí, cheios aí, cantando, né? Um negócio que, né? Pega em um mês, varre o mundo, no segundo mês já ninguém lembra, porque não aguenta mais, de tão ruim que é. Tá? Sem brincadeira. Tá? Então, nós precisamos criar critérios para ver o que a gente canta e o que não canta. Né? Veja, você quase não tem música sobre Jesus. O que aconteceu, cara? Jesus é o centro nosso. Né? Nós falamos, né? Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas, não cantamos dele. Cantamos de louvor, de adoração. Ai, como é bom o Senhor. Né? Então, e de Jesus nada. O que aconteceu? Nós cantamos pouco sobre missão, sobre obra social não tem música nenhuma, sobre arrependimento quase nunca. O que aconteceu? Tem elementos tão chaves, tão centrais na vida cristã que nós não cantamos. E você tem que lembrar que o pessoal vai lembrar muito, muito mais da música do que da pregação. E se a nossa música se concentra em alguns temas, e ainda com uma teologia rasa, pode ter certeza que o reflexo na nossa igreja é uma teologia rasa, é vida com Deus que é oba-oba e não vai mais. E veja, nós que somos músicos envolvidos nisso, nós temos pelo menos uma boa parte de culpa no processo. Né? Porque, cara, isso que é legal, mexeu comigo, vai mexer com a turma. Ok, mas lembra que mexer só não é suficiente. E depois, nós formamos formas pré-estabelecidas que determinam como é o louvor correto. Por exemplo, se você não ficar em pé para louvar, alguém já vem orar com você e, se dependendo da igreja, expulsar o capeta, né? Porque tem alguma coisa errada com você, cara. Tá? Se o cara tem problema na coluna, não pode ficar em pé e tal, não interessa, cara. Expulsa o capeta, porque está resolvido. Tá? Cara, depois, tá? Então, o típico do louvor ideal é o cara que levanta a mão, né? Vai franzir a testa, tá? Vai sugar o dente. Esse é o modelo ideal, cara. Tá? Se você fizer isso, todo mundo vai ficar admirado com você.
Tá? Se você não tiver, e não pular, e não bater palma, cara, não, né? Isso aqui é daqueles mornos lá do Apocalipse e tal. Então, esse é o tipo de coisa que tem que ser. Se não é desse jeito, não é. E a minha pergunta é o quê? Da onde que veio essa forma? Da onde que é? Tá? Então, não tem formas. Veja, a forma de adorar a Deus está muito ligada à cultura. Você vai na África, os caras fazem culto de 4, 5 horas, ficam pulando, batendo os tambores ali. Né? É eles. Tá? Mas você vai para outros locais, né? E você vê, por exemplo, na América do Norte, algo interessante acontecendo. Você tem gente das igrejas evangélicas, né, indo para igrejas mais litúrgicas, o movimento contrário, inclusive dos pentecostais, indo para igrejas anglicanas, episcopais, né, luterano muito litúrgico, e inclusive ortodoxo e católico. O que para nós é quase impossível de imaginar, está acontecendo na América do Norte. Então, eu conheço um colega meu, ele faz parte de uma igreja, e eles têm 3 cultos. Eles têm um tradicional, tem um contemporâneo e um litúrgico. Por quê? Eles precisam atingir faixas diferentes da população, e adivinhe quem está indo para o litúrgico? A classe pensante. O que é? O argumento deles é o seguinte: cara, nós estamos, né, por aqui, ó, de muito improviso, se só fala balela, não fala coisa com coisa, nós queremos substância. Aí você vai dizer, mas o ritual pode ser frio. É. Né? E às vezes o pêndulo vai para cá, às vezes vai para o outro lado, né? Mas a turma pensante está cansado de oba-oba, eles querem substância e eles estão vendo isso no litúrgico. Tá? Talvez daqui a pouco cansam, mas é algo para a gente pensar. Tá? É algo que existe aí uma necessidade não só de andar por, né, formas pré-estabelecidas, nós precisamos pensar de que forma isso vai nos ajudar a atingir o objetivo que nós queremos. Então, essa é a realidade que nós vivemos. Ok, hoje na área de louvor, tá, ocupa mais do que o ensino na igreja. Tá? Faça um convite para ter mais professores ou pessoal monitores para EBD, né? Escola Dominical. Puta, é difícil e tal. Convide para mais um pessoal para sentar aqui na frente com o microfone na mão. Chove. O que aconteceu? Tá? Alguma coisa aconteceu que parece que a projeção, parece que a visibilidade, alguma coisa está criando isso aí. Tá? Então essa ênfase no louvor, que eu acho ótima, talvez ela foi longe demais. Tá? Se tornou então uma super ênfase que quando você enfatiza alguma coisa demais, outras coisas você vai enfatizar de menos. Talvez nós chegamos lá. Você já parou para pensar se hoje do jeito que está ajudando, atrapalhando ou, sei lá, outra opção? Tá? Veja, nós partimos do pressuposto, obviamente que ajuda mesmo. Tá? Pare para pensar uma vez, as pessoas estão sendo levadas a imitar Jesus, elas estão sendo levadas a entrar num discipulado sério com Ele, elas estão sendo levadas através da música a um compromisso com Deus? Tá? É isso que acontece? Tá? Ou às vezes isso está tirando até o pessoal. Então essa é uma pergunta que cada um precisa responder, e quando nós adotamos simplesmente não, é o que o povo está gostando, veja, o povo está participando, o povo está gostando, pão e circo na história também agradou. Tá? Então, essa pergunta, a resposta ela não é fácil. Eu não estou querendo dizer que tudo que nós fazemos é pão e circo. Mas vale a pena dizendo, peraí, como nós estamos fazendo? Está ajudando ou está atrapalhando? Tá? Sempre quando alguma coisa nos atrai muito, tá? Cuidado com a motivação, porque ela se torna meio nebulosa. Tá? A gente tem um discurso pronto que é tudo para Deus, tudo para a honra de Deus, né? Até a gente aponta para cima e tal, mas é mesmo? É mesmo? Tá? Acontece também quando outra equipe lidera o louvor também? Tá? Como é que é? Pergunte-se. Tá? A nossa motivação precisa estar sendo olhada. Karl Heimann, teólogo alemão, veja o que ele diz. Nada do que Deus criou está a salvo da demonização. Tudo pode ser atingido por Ele. Por isso existe uma autoadoração demoníaca do eu. O demonismo da técnica, o demonismo do poder. Existe o demonismo da piedade. Inclusive a oração pode degenerar em convulsão demoníaca.
Até mesmo o dom do Espírito Santo pode ser demonizado. Sempre é um reflexo da glória de Deus, o que é demonizado e usado contra Deus. Veja, isso aqui é muito sério. Tá? Um culto nosso, tá? Ele pode ser usado pelo capeta. Veja que na tentação de Jesus, ele pegou a Escritura e jogou contra Jesus. Tá? Pode pular, porque os anjos vão de sustentar. Jesus diz, opa, peraí, não é bem isso. Tá? E o nosso culto, veja, em si, ele serve a função de ajudar as pessoas a encontrar Deus, né? Toda a questão de comunhão, mas nada, inclusive, né, a parte que nos interessa hoje aqui, toda a questão da música, do louvor, ela pode ser instrumento usado pelo inimigo, ao invés de levar para Deus, desviar dele. Tá? Então, esse elemento, essa preocupação precisa estar na gente. Tá? O fato de que está agradando, que as pessoas estão gostando, ainda não é sinal de que ele está gostando. Tá? Então, estou nos levando a pensar. Tá? Vamos dar uma olhada sobre o conceito de louvor. Tá? A hora que você começa a estudar as palavras hebraicas e gregas, né, na Bíblia para louvor, você vai ver que louvor é falar bem. Né? Então você fala bem de Deus. Né? Bem dizer, né? Você abençoa. Tá? E você falar bem de alguém é essa bênção. Tá? Então você está pedindo que Deus abençoe, você fala bem, né? Você está desejando bem para a pessoa. E quando nós falamos para Deus, nós falamos bem dele, falamos do que ele fez, do que ele faz, né? E assim por diante. Isso faz parte do louvor. Tá? Tem a ver com exaltar. Tá? Exaltar é elevar alguém. Tá? Ele é supremo, não sou eu. Ele reina, não sou eu. E assim por diante. Eu falo bem e eu exalto ele. Tá? Tem a ver com o bem que Deus faz. Eu reconheço que ele faz bem para a gente. Tá? Então veja, nesse processo de falar o bem que ele faz, né, nós cantamos agora há pouco também, né? Vou louvar a Deus, não importa as circunstâncias, veja. É muito fácil cantar isso aí. Comece agora a conectar com a sua vida. Né? Eu vou louvar a Deus quando eu perdi o emprego, amém? Né? Aquele amém meio nebuloso assim, né? Eu vou louvar a Deus quando, né, vai estar tudo dando errado. Né? Então, veja, não importa as circunstâncias, nós estamos pensando talvez em Jó, nós estamos pensando em outros exemplos na Bíblia, onde nem tudo correu como era. Apesar de tudo, sim. Então eu reconheço o bem que ele faz. Tá? Eu agradeço por vitória. Tá? Então vitória contra o inimigo, contra a tentação, contra uma série de coisas. E tudo isso está ligado com o quê? A vitória escatológica. Quando Jesus retornar, aí sim o inimigo, tudo vai ser liquidado, não tem mais. Tá? Então, esse agradecer por vitória, eu reconheço que ele é o cara e não sou eu. Tá? É a reação ao que Deus fez. Tá? Louvar é, veja, Deus toma a iniciativa e eu respondo. Eu falo bem dele. Eu canto a respeito dele, mas ele não se furta do agir. Tá? Então, louvar... Tá? Tem muito a ver com, né? Eu estou cantando, e para muitos de nós louvar é cantar. Não é. É falar, é cantar, mas também agir. Tá? Veja, a resposta ao que Deus fez por mim, ela não é só uma expressão. Tá? Então é muito fácil, né? Quem é casado, né? Ou quem tem relacionamento familiar com os outros, você falar tão bem, né? De casa, nossa mãe, tua comida é boa, nossa, né? Esposa, a comida é legal, nossa, que coisa boa e tal. E daí... na hora de lavar a louça, na hora de levar o lixo para fora, na hora de varrer e tal, nada. Que tipo de agradecimento é esse? Ele é muito limitado e muito vazio. Tá? Então, nosso louvor a Deus também. Eu falo, eu canto, mas põe a mão na massa. Tá? E nesse sentido, nós temos que até pegar no nosso pé, porque às vezes a música nos ocupa tanto, porque a gente daí acaba não tendo espaço para... Quando eu tenho mutirão na igreja, eu não posso, porque tem que ensaiar. Né? Quando tem um serviço ali para ver, né, um serviço social, evangelismo, não, nós não podemos porque nós temos outra função. Não sei. Tá? Não se limita a palavras, é vida. Tá? E esse é o aspecto talvez mais crucial. Tá? Nós geralmente entendemos que louvor é o que a gente faz na igreja. Não é.
quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória dele, né? 1 Coríntios. Então, seja o que você está fazendo, ele lá em cima está batendo palma, está apoiando o que você está fazendo. Tá? Então, não é quando, né, franzir a testa, né, fechar o olho e tal, né, sugar o dente, não é isso. Tá? Então, faz a expressão que você vai fazer, você faz como você quiser, não tem problema. Tá? Mas a questão é que isso não é mais do que pôr a mão na massa. Isso não é melhor do que limpar banheiro. Isso não é melhor do que. Tá? E talvez valesse a pena a gente dar uma olhada em Lucas. Né? Veja, você tem aquela história de Maria e Marta aos pés de Jesus. Que linda aquela história. Você já escutou aquilo 1000 vezes, e se você é o tipo do cara que pega a mão na massa, você se sente terrivelmente culpado toda vez que você escuta aquela história. Né? Pois bem, se você lê Lucas 10, que emenda o que vem antes desse trecho lá em Lucas, você vai ver que vem a história do bom samaritano. O bom samaritano emenda com Jesus na casa de Maria e Marta. O que você imagina se o bom samaritano fosse Maria? Hã? O ferido estava até hoje lá, né? Porque, veja, que o que Maria fez foi o que os outros, não, tem que servir a Deus, tem que ir para o templo, eles estão fazendo exatamente, e quem foi Marta ali foi o samaritano, pôs a mão na massa. Você acha que Lucas colocou um do lado do outro de propósito? Tenho certeza. Existe hora que você tem que parar e sentar aos pés de Jesus. Mas existe hora que você diz, agora é hora de pôr a mão na massa. Tá? As duas coisas, e não tem uma coisa mais espiritual que a outra. Há momento para isso e há momento para aquilo. Tá? Um do lado do outro, tentando nos ajudar. Então, louvor não é só cantado, louvor é vida. Tá? O que o louvor faz? Ele tira o foco de mim e coloca em Deus. Pensa, não sou eu, é Ele. Tá? E veja, se é Ele, veja, nossas músicas repetem isso um montão de vezes. Mas veja, não se trata só da boca para fora. Como que na minha vida, quando Ele é o centro? Por exemplo, eu consigo sair fora e deixar alguém outro tocar? Eu consigo sair fora e deixar alguém outro liderar? Não, mas aí, você entende, o povo vai reclamar porque eles gostam mais quando sou eu. Sai fora, cara. Sai fora, porque não é você, é Ele. Pega os discípulos que Jesus escolheu, mas que racinha complicada aquilo. Tá? Leia o Evangelho de Marcos, eles não acertam uma. Tá? Só mela o tempo inteiro e Jesus investe nos caras. Daqui a pouco Jesus manda os caras 2 a 2 e Jesus não vai com eles. Diz, agora vocês vão expulsar demônio, vão curar, vão levar o Evangelho, vão levar tudo. Eles fizeram um monte de cagada. Certamente. Estou aprendendo, está valendo, está tudo 10. Então, o louvor não sou eu, é Ele. Tira o foco de nós, isso é fantástico. Né? Eu tenho um pequeno vídeo do nosso amigo Romário, né, que é uma coisa maravilhosa para a gente no louvor. Deixa eu só ver se eu acho meu mouse em algum lugar aqui. Achei. Tá? Tá? Isso aqui é uma coisa muito especial para a gente. Tá? Eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Mais uma vez? Foi rápido, né? Mas Deus olhou para mim. Eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Você é o Romário da igreja, não? Deus olhou para mim e disse, você nasceu para o louvor, cara. Você que vai fazer a coisa funcionar. Tá? Quando eu fui para os Estados Unidos em 94, era muito ativo na igreja. Eu liderava o nosso coral, eu liderava a volta e meio culto, pregava, eu era líder de adolescente e tal. Muita coisa passava por mim. Quando cheguei nos Estados Unidos, entrei na igreja, né, você primeiro vai tentando circular para ver que igreja você vai poder ajudar alguma coisa. Cara, sem brincadeira, se alguém te dava um bom dia, ou te cumprimentava na saída, você estava louco de feliz, porque mais do que isso não tinha.
Os caras faziam cada besteira e ninguém me perguntava. Eu, nossa, que coisa. Os caras não estão... Ninguém me perguntava, ninguém queria saber minha opinião. Foi a melhor coisa do mundo para mim. Tá? Você sentar no banco e não ter microfone na mão. Tá? Aí você começa a sentir como que o membro da igreja, como aquele zero à esquerda está lá, como que ele encara o negócio. Ele também deve pensar que a gente que está no louvor volta e meia faz um montão de besteira, né? E ninguém vem perguntar para ele. Tá? Foi uma experiência ótima. Desejo para todo mundo. Tá? Sente, fique meio ano, fique um ano sentado no banco. Tá? Sem abrir a boca, simplesmente recebendo. Tá? Vai fazer bem para você. Tá? Vamos para a adoração. Tá? Adoração, o contexto original, era o cara que se beijava e curvava-se diante de um imperador, diante de um monarca. Tá? E o beijar, ele beijava os pés do monarca. Tá? Porque a ideia era, ele se submete, ele reconhece a superioridade desse imperador na frente dele, e o gesto de curvar-se, de prostrar-se diante, o gesto externo, é o reflexo do que está internamente aqui. Ele diz, você é o cara, não sou eu. Exatamente o oposto do Romário. Tá? Então, submissão, você manda, eu não. Você falou, eu fiz. Você é o cara, eu obedeço. Tá? Essa é a ideia de submissão. Segunda ideia. Tá? A ideia de reverência. Você fica maravilhado com Deus, fica impressionado. Tá? E como se diz, nossa, cara, não sabia que incrível que é Deus. E por isso, tá? A minha preocupação é Ele, tá? Não eu. O que o agrada, não o que me agrada. O que Ele gosta e não o que eu gosto. E talvez a melhor ilustração disso aqui é quando você recebe visita na sua casa. Né? Então você convida alguém que vai jantar na sua casa e põe a comida na mesa, aí o cara senta na mesa, o cara diz, puta cara, não como isso, eu não consigo, isso aqui não me desce. Ah, uma sensação maravilhosa, não é verdade? Um negócio absurdo. Né? Cara, perguntasse, você quer agradar o cara, você faz o que você gosta. Tá? Pergunta. Né? Então, lá em casa, às vezes a gente hospeda pessoas, a primeira coisa que minha esposa faz, tem alguma coisa que você não pode comer? Né? Você já sabe o que você vai fazer, né? Para sobrar mais, né? Não. Aí você pergunta, né? Tem alguma coisa que você não pode, você quer agradar a ele, não a gente. Tá? A mesma coisa aqui, a adoração é, o que te agrada, não o que é bom para mim. Tá? Terceiro, tá? A ideia de servir como escravo. Tá? A ideia já está no primeiro, onde fala de submissão, e aqui é servir como escravo. Tá? Então, lá em Romanos 12 fala do sacrifício vivo. Tá? O sacrifício que é alguém que vai voluntariamente sobre o altar. Tá? E tem um autor que, quando ele comenta sobre Romanos 12, ele diz, o problema desse sacrifício vivo é que se coloca ele, ele começa a descer do altar. Né? Como ele é vivo, ainda tem perna, ele começa a descer do altar rapidinho. Né? Então, é alguém que vai ficar lá e diz, eu existo para. Tá? Serviço prático aos necessitados. Tiago 1,27 diz, o culto verdadeiro é cuidar de órfãos e viúvas. O pessoal que não consegue se virar sozinho. O pessoal que se não tiver ajuda, eles se afogam. Tá? Então, adoração significa pôr a mão na massa por aqueles, tá, que não vão te dizer obrigado, possivelmente não. Né? Você faz literalmente, você investe muitas vezes a fundo perdido. Tá? E por último, tem a ver com serviço aos irmãos, tá? Ao pessoal dentro da igreja motivado por amor. E o amor é o amor sacrificial que se preocupa com o outro e não consigo mesmo. Tá? E Mateus 6, Jesus dá algumas dicas muito interessantes. Tá? Quando você for dar a esmola, diz, né, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Por quê? O que Jesus está dizendo? Ajudou alguém? Ajudou, esqueça. Porque se você não esquecer, você vai dar testemunho para a glória de Deus que você ajudou alguém. Já percebeu? Tá? Não é por nada, mas eu ajudei. Tá? Jesus está dizendo, cara, você está contratando uma banda para tocar na tua frente. Opa, aí o cara que ajuda, largue mão. Tá? Vai ajudar, ajude e esqueça. Tá? Vai orar, não faz cena. Vai ali no teu quartinho, ora sozinho, quietinho. Tá?
Porque você está orando para Deus, não está orando para as pessoas, não está para impressionar ninguém. Vai jejuar, não faz cara de, né? Oh, faz tempo que eu não como. Né? Não, cara. Quer jejuar? Tranquilo. Faz sozinho e não faz cena. Por quê? É entre você e Deus, não é para as pessoas. Tá? Aqui é a mesma coisa, é o serviço motivado pelo amor. Amor ao próximo é amor a Deus e não amor próprio. Tá? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa luta é com amor próprio. Tá? Até quando a gente se casa, tá? Todo mundo se casa por amor próprio. Se com o tempo a coisa não virar, o casamento acaba. Mas você, né, você diz, não posso viver sem você. Né? Ou seja, eu não posso viver sem você. É egoísta ao extremo. Né? Soa bonito, mas é totalmente egoísta. Tá? E é assim que a gente se casa. Tá? E é assim que a gente se converte normalmente também. Tá? Se a coisa não virar com o tempo de você amar a Deus, acaba. Tá? Ok. Submissão, então, que leva ao serviço. Em outras palavras, baixa a bola. Você não é o Romário. Tá? Eu não sou Romário. Tá? Ele é. Não sou eu, é ele. Tá? E veja, não só palavra vazia. Tá? A minha palavra, a minha postura, a minha vida mostra que não sou eu, mas é ele. Tá? E nós, como músicos, lutamos violentamente com isso. Por quê? Cara, nós fazemos um fraseado bonito, aquilo mexe com a gente. Aquilo mexe lá no fundo. E as pessoas percebem e agradecem. Daqui a pouco as pessoas chegam e dizem, cara, não sei o que seria do louvor sem você. Aí você diz, não, imagina. Né? No fundo você está dizendo, você acha mesmo? Hã? Você acha mesmo? Sabe o que é pior do que isso? É você começar a acreditar. A hora que você começou a acreditar, você fica igual ao Romário. Você pode não falar no microfone, mas você pensa assim. E daí acabou. Tem uma definição, tá, de William Temple sobre adoração, que é um negócio absurdo. Ele diz, é submissão de toda a nossa natureza a Deus, de tudo que nós somos. Agora ele especifica. Ele fala primeiro, avivar a consciência através da santidade de Deus. Ou seja, meu padrão para certo e errado, para o que eu faço com ele, é santidade de Deus. Não é, bom, ele também faz, né? Tem gente pior do que eu. Não, não. O padrão é ele. Tá? Alimentar a mente com a verdade de Deus. Não é o que o pessoal está pensando. Não, não. A verdade é ele que determina. Eu me ligo com ele. Tá? Purificar a imaginação com a beleza de Deus. Veja que Isaías 53 diz que nós olhamos para Jesus, não achamos nada nele que nos atraísse. Nada. Tá? Mas tem muita outra coisa que brilha e que está cintilando que nos chama a atenção. Glamour, reconhecimento e tal. Purificar a imaginação com a beleza dele, dizendo, esse é o padrão. Tá? Abrir o coração ao amor de Deus. Tá? Ou seja, amor de Deus que flui dele para mim e depois de mim para os outros. E junta isso tudo agora. Tá? Render a vontade aos propósitos de Deus. Não sou eu, é ele que precisa, é o propósito dele. Tá? Tudo isso unido em reverência a Deus, a emoção mais abnegada de que nossa natureza é capaz. E por isso o melhor remédio contra o egocentrismo, que é o nosso pecado original e a fonte de todo o nosso pecado. Volte. Tá? É submissão de tudo que eu sou a Deus. Ou seja, a minha consciência é moldada pela santidade. Tá? A minha mente com a verdade dele. Tá? Minha imaginação com a beleza dele. Tá? Coração ao amor de Deus. A vontade aos propósitos dele. Juntando tudo isso daqui. Tá? É o quê? Vai cuidar do meu egocentrismo. Porque o egocentrismo é eu. E adoração é ele. É submissão a ele, baixar a bola diante dele. Ele é o cara e não sou eu. Adoração é a resposta de tudo que somos para o que Deus faz e é. Veja, tudo que você é está agora respondendo a Deus. Não é da boca para fora. Tá? É uma resposta. Tá? Não adoramos a Deus para lucrar, mas porque Ele é digno. E agora vem o tijolaço. Quem busca a Deus como meio para o fim, não vai encontrar Deus.
Veja, adoração e louvor que eu e você fazemos na igreja não é o propósito. O propósito é Deus. Tá? A pergunta agora, minha e tua, é: o que nós fazemos, como nós conduzimos o culto, está levando a exaltar o cara ou está sendo, né, demonizado no processo? Nós estamos chamando a atenção para quem está com o microfone na mão, quem está com o instrumento na mão, quem tem a história melhor, quem tem o testemunho melhor e assim por diante. Tá? Então, veja que tudo isso precisa ser para lá. Tá? Porque se a adoração, se a música nossa for um fim, nós desviamos as pessoas de Deus. Bom, eu já falei um monte, ninguém ainda se manifestou. Alguém está incomodado e queria levantar alguma questão antes da gente continuar? Estou meio anestesiado ainda, né? Ok, tá? Ok. Louvor e adoração, tira o foco de nós, né? Submissão que vai nos fazer pôr a mão na massa, e daí? Tá? Talvez isso não é novidade, você já sabe, mas e daí? Bom, e daí que agora o bicho pega. São características de vida e não de culto. Tá? Veja, não é quando eu estou cantando, deixa eu tirar o foco de mim. Não, cara. Se você é egocêntrico, quando você cantar na frente e liderar, você vai ser egocêntrico também. Não tem. Você só consegue passar o que você é. E se você passar o que você não é, é uma farsa. Tá? Não vai. Então, isso é uma atitude de vida. Tá? Ele é o cara e não sou eu. Tá? A igreja, no Novo Testamento, não tem um versículo na Bíblia que diz que a igreja se une para louvar. Apesar de você dizer isso todo culto. Não é verdade. Tá? A igreja se reúne, né? Efésios foi citado antes, Efésios se reúne para se edificar. Nesse faz parte da edificação, cantar, louvar e tudo isso, mas a igreja, nenhum lugar no Novo Testamento diz que a igreja se reúne para louvar. Porque se você admitir que a igreja se reúne para louvar, o que muitos fazem, hora que acabou o louvor, hora que acabou o culto, não louva mais, não adora mais. Não é. Tá? Louvor e adoração é contínuo, é vida. Então você não se reúne para fazer isso. É verdade que tem um aspecto coletivo, ele é importante. Tá? Mas na minha opinião, nós perdemos grande parte da função desse louvor coletivo. Tá? Que é o quê? Vamos ajudar a colocar o foco no lugar. Porque veja, nós estamos na sociedade e tem tanta influência, tanta coisa que vem na nossa direção, que a pouco eu sou desviado, começo a achar que glamour, que uma série de coisas que é importante. E quando nós voltamos para a palavra, voltamos para Jesus, nós vemos, né, purificamos a nossa mente com a beleza dele, com os padrões dele, e opa, então você dá uma reorientada, tá? Edifica-se mutuamente para você voltar para a sociedade que é o local de missão. Tá? Então, nós precisamos cantar muito mais quem nós somos e qual a nossa função. Precisamos cantar muito mais o que Jesus fez na nossa vida, assim por diante. Tá? Se você pegar os hinos que nós temos no Novo Testamento, e isso valeria um estudo à parte, tá? Pegue os hinos que tem escritos no Novo Testamento. Cara, é incrível. Os hinos se resumem a: Ele é o cara, tá? Ele veio por nós, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus. E um dia vai voltar para julgar as pessoas. Basicamente, esse é o resumo. Porque eles cantavam o que dava identidade para eles. E não simplesmente, né, o que nós temos hoje. Tá? Você veja que a palavra que mais aparece nas músicas que nós cantamos hoje é eu. Nós estamos numa época de narcisismo doentio. Tá? Então nós cantamos, é um reflexo da nossa cultura, mas veja, nós estamos refletindo demais a nossa cultura e de menos a dele. Tá? Então comece a filtrar um pouco tudo que tem eu ali, porque eu é eu. Nós estamos cantando que ele é o cara e não sou eu. Tá? Eu te louvo, eu te sinto, eu te adoro, Você tem espaço para Jesus ainda? Tá? Cara, está tão cheio de eu, não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém. Tá? Então, às vezes tem uma pessoa que fala tanto de si mesma, e ela gosta tanto de si mesma que não dá espaço para ninguém gostar dela, não é verdade? Você talvez conhece alguém assim, né? Putz, né? É um, né? Fede, né? Então, é assim, cara, tá? Só fala eu. Pô, mas escuta as músicas que a gente canta, só tem eu, cara.
a pergunta é como Deus quer me usar. Então você está indo para o culto, né? Você não vai como espectador. Isso aqui é uma reunião de pessoas que têm a Jesus como centro. Então, ok, vai ter momento da música, joia, vai ter momento da palavra, vai ter o abraço, vai ter uma série de coisas. Mas veja, você não é espectador e eu também não. A questão é quem está precisando de mim hoje. Então, vai para o culto, comece a olhar ao redor, comece a olhar o semblante das pessoas, comece a conversar com as pessoas. E pelo semblante, pela linguagem corporal, às vezes você percebe, está precisando. Quando eu liderei os jovens, né, um tempo atrás, eu sempre achava que o nosso culto de jovens era pretexto. Tá? Porque nós tínhamos lá a reunião, mas entende, eu estava só olhando as pessoas e quando acabava a reunião eu ia lá e conversava com as pessoas. Né? Eles já me conheciam, né, que eu sou alemão mesmo, nasci grosso, então não tem. Né? Eu chegava e dizia, preciso conversar com você. Né? E a gente conversava, abria né, sobre a vida, a pessoa, como é que ela andava, e tinha pessoas, né, e não foi uma vez, a pessoa dizia, eu sabia que você vinha conversar comigo hoje. Por quê? Está ruim, né? Você começa a olhar, quem é que está precisando de você? Tá? Veja, ele é o referencial, veja como Jesus se doa por outros, o referencial, e toda a parte nossa do louvor, da música, deve ajudar nesse processo de nós sermos o povo de Deus. Tá? Então, você que lidera, você que participa nisso aí, a pergunta é, como que eu posso ajudar no propósito disso aí? Tá? Não há lugar para vaidade ou show particular no corpo de Cristo. Tá? Se você estudar 1 Coríntios 12, 13 e 14, não é em vão que o capítulo 13, o capítulo do amor, está no meio. Tá? Qual que é? Já foi mencionado antes, né? Unidade na diversidade e não unidade na uniformidade. Tá? Nós somos diferentes, fazemos diferente, sim, mas ainda assim mantemos a unidade. Desde que o foco é ele, o foco é o corpo e não eu. Tá? Então, se você pegar 1 Coríntios 14, por exemplo, toda a discussão sobre o dom de línguas que tem ali, tá? Não é que o dom de línguas é ruim, tanto é que Paulo elogia, ele diz, eu falo muito mais do que vocês. O problema ali é qual? O problema é que o cara começa, ele sai pela tangente, ele começa a falar em línguas e que se dane o corpo. Só eu vou falar e não quero saber de você, até o não crente vem ali e diz, aqui tem um bando de louco, está todo mundo falando alto e gritando, um quer falar mais do que o outro, ele não volta para o culto, vai se perder. Tá? E a ideia não é que é dom de línguas, mas se aplica para qualquer dom. Tá? Se você quer fazer o teu showzinho particular, vai lá, tranca a porta da tua casa e faz, então, é particular, então que seja bem particular entre você e Deus e você mesmo. Tá? Mas na igreja não tem espaço para isso, é coletivo. Né? Então, nós que, né, volta e meia estamos pregando, né, a tentação também. Né? Então, o seminarista, o cara volta lá, porque no grego, porque no hebraico, porque na gramática, largue mão, cara. Tá? Só fale algo que seja de benefício para as pessoas. Se você está mencionando grego e hebraico, por quê? Os caras devem ficar impressionados com você. Então você está usando o dom para si mesmo, está usando o tempo para se autopromover e não. Tá? Então, vai fazer um solo de guitarra, de piano, de não sei o quê? Pergunta. Está ajudando o povo. Tá? Nessa questão coletiva de ajudar o foco, se sim, ótimo, se não, tira. Por quê? Não tem lugar para vaidade. Não, porque eu toco melhor. Essa não é a questão, está ajudando o corpo. Vai dar um testemunho, o teu testemunho vai te enaltecer ou vai ajudar pessoas? Essa é a pergunta. Eu vou ter uma participação com não sei o quê. Pergunta, vai beneficiar o corpo ou vai beneficiar uma pessoa só? É coletivo e a busca é dons são para o corpo. E assim também, toda a questão da música precisa ser pensada, não, puxa, isso aqui é bom porque a gente quer mostrar que nós temos de qualidade. Essa não é a pergunta, a questão é o corpo. Está ajudando o corpo. Tá? Essa é a preocupação. Eu e você, nós somos escravos. E por isso, o que nós fazemos, nós nos submetemos ao propósito do culto. E muitas vezes não somos nós que definimos, é um pastor, alguém outro. Né? E às vezes ele vai cortar uma música e a gente faz um bico, né? Pô, que saco, cara, ensaiamos agora, o cara vai tirar. Espera aí, você não é o centro, nem a música, nada.
tá? É o propósito. Depois dá para discutir se isso foi melhor do que aquilo, assim por diante. Mas a ideia é, eu não sou estrela. O propósito, para que nós estamos juntos? Né? Nós estamos para focar, cantar, né? Para nos realinhar com o que Deus quer da gente. E esse é o propósito, isso nós vamos manter. Estamos usando o louvor para outro fim do que ele foi pensado? Às vezes eu acho que sim. Veja um exemplo. Se você não lê inglês, the car won't kiss you back, né? O carro não vai te beijar. Você pode até beijar o carro, mas o carro não vai te beijar. Tá? O carro é meio de transporte, mas às vezes não. Tá? Às vezes nós achamos uma função melhor para o carro do que ele foi criado. Tá? Acontece com o louvor, acontece com a música que nós estamos fazendo, nós estamos usando ele para uma função diferente. Veja, que quando você utiliza para uma forma diferente, um motivo diferente, às vezes nós não escapamos do perigo da demonização que nós falamos antes. Ou seja, ao invés de conduzir, ela desvia. Vamos falar um pouco sobre Deus, então, já que a questão é santidade e ver como é que a gente conecta isso aqui. Tá? Deus é diferente de tudo. Tá? Deus é uma categoria à parte. Nada se compara a Deus. E quando você lê o Antigo Testamento, você vai entender dos 10 mandamentos. Né? Então, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei do Egito, não ponha outros dentro de mim, não faz imagem, não faz nada, porque sou eu. Tá? Depois, não adianta, os profetas, às vezes, ele tem até uma postura assim, até cínica ou irônica. Né? Diz, o que se faz? Você vai lá no mato, corta um pedaço de pau ali, tá? Vai esculpir um ídolo daquilo, depois você se ajoelha na frente. Cara, que palhaçada. Aquilo não cheira, não fede, não nada, e você construiu o seu Deus, depois você adora. Por quê? A comparação é, tem alguém que ouve, alguém que sente, alguém que sabe, alguém que comanda as coisas. Tá? Então, Deus é diferente, Deus é único. Tá? Deus é totalmente puro. Tá? Tiago diz ali, né, a tentação não atinge Deus, porque a tentação é oferecer algo melhor do que você tem por um preço mais baixo. Como é que você quer oferecer para Deus algo melhor do que Ele é, ou do que Ele tem? Não tem. A tentação não pega Ele é diferente. Tá? Ele não tem segunda intenção e não tem maldade. Ele não faz as coisas, vou fazer aqui, mas daí por trás, não. O que Ele faz é com primeira intenção, Ele faz. Ele castiga para trazer de volta, Ele abençoa para mostrar quem Ele é, e assim por diante. Tá? Não tem maldade na ação dEle. Tá? Ele é separado de tudo que se opõe a Ele. Tá? Então, Ele é distinto. Tá? Ele não faz parte da maldade, Ele é separado disso tudo. Tá? Ok.
quando você começa a ler essas características, você diz, mas isso está tão longe de nós, e santidade nós falamos muito, porque Deus é santo, tu és santo, uma série de coisas. Tá? Legal, e daí? Daí nada, cara. Termina por aí, porque nós não sabemos o que fazer com essa questão de santidade. Porque Deus é tão diferente de nós, até nós falamos alguma coisa, mas e daí? Tá? Veja, nós temos os dois elementos, né? O aspecto negativo, que é separado do pecado, e o aspecto positivo, que é dedicado ou, né, consagrado para determinado fim. Tá? Não há dúvida nenhuma de que para nós, né, o lado negativo predomina. Ou seja, santidade para nós é não pode. Tá? Então não pode isso, não pode aquilo, não pode, né, crente não pode, e assim por diante. E às vezes se escuta aquelas coisas maravilhosas. Né? Um ex-adolescente do meu grupo, um dia eu estava no ônibus e ele estava uns 3, 4 bancos na frente, cercado de colegas, né? Ele não sabia que eu estava no ônibus, né? E daí eles estavam convidando ele para uma festa, não sei o que, para um montão de coisa. Ele diz assim, eu não vou porque minha religião não permite. Eu fiquei assim, sabe o que eu escutei ele falando? Escutei ele falando assim, eu estava louco de vontade de ir, mas não posso reconhecer que eu quero ir, porque senão a coisa complica. Ou seja, não pode, não pode, não pode. Peraí, tá? Isso joga só uma questão de culpa, só lado negativo, né? Ou seja, nós somos separados, nós temos que ter distância do pecado. Peraí, não é bem isso. Tá? O foco de santidade é quem nós somos e não o que nós não somos. E quando o nosso foco é que nós somos separados do pecado, que nós não temos nada a ver com o pecado, na verdade o foco nosso passa a ser do que nós não somos. Não, é diferente. É o que nós somos, tá? E aí vem, ser santo é pertencer a Ele. Como assim? Ele é distinto do pecado e eu pertenço a Ele. Eu estou me unindo a Ele, eu quero ser como Ele. Tá? Que mais? Tá? Eu imito a Ele, porque Ele é o padrão. Lembra que a gente falou de adoração? Tá? A pureza dele, né? Os propósitos dele, né? Os valores dele, a ética dele. Ou seja, o meu foco é Ele. Por isso, eu sou definido por Ele, Ele que me define, porque se eu sou santo, eu sou definido por Ele, eu imito a Ele. Tá? Romanos 6 diz, você vai ser escravo de qualquer forma, ou para um lado ou para outro. Tá? Ou, né, você vai obedecer ao pecado, que vai te levar à morte, ou pela obediência você vai ser levado para a vida. Então, você e eu, nós estamos atrás dessa ideia, né? Puxa, né? Eu quero ser livre, quero fazer o que eu quero. Você nunca vai ser, ou é Deus ou é o capeta, não tem como. Tá? Então, muito melhor a Deus. Continuando. Tá? Jesus ou Deus define o que é santidade e não nós. O que isso significa? Kadosh, que é a palavra hebraica, né? Kadosh, lá no Antigo Testamento é o quê? Define Deus. Não tem ninguém como Deus. Por isso, Kadosh é usado só para Deus. Tá? Ele que determina o significado, é Ele que é. Tá? Então, tudo que Deus é, tudo que Ele faz é santo. Ou seja, é com propósito, determinado. Ele tem uma função para aquilo tudo que Ele faz. Tá? Ele é o padrão para tudo. Bom, volta um pouco. Tá? Se nós falamos que nós somos tão determinados pela mídia, pare. Nós somos determinados por Ele. Ele é o padrão. Tá? Ele tem intenção boa em tudo. Não é bem o nosso caso. Às vezes nós estamos na música, nós queremos mostrar para alguém que nós sabemos. Queremos mostrar não sei o quê, nós queremos insistir não sei o quê. Pare. Tá? A intenção boa em tudo. Tá? É o serviço abnegado. Pense em Jesus. Ele vem para dar-se. Ele vem para se entregar. Tá? Veja, põe um motor de BMW num Fusquinha. Tá? Entra numa curva, aquele Fusquinha levanta voo. Tá? Agora imagine, tá? Deus se coloca numa carcaça humana limitada. Por quê? Em favor de mim, em favor de você. Em favor de nós. Tá? Amor dele é sacrificial. Ele se doa, ele se entrega. A cruz não é acidente. A cruz é planejado desde. E o cara vai para a cruz. Tá? Lucas, mais ou menos na metade do Evangelho, tem um texto assim tão incrível. Tá? Diz assim, e Jesus se direcionou para ir para Jerusalém. Agora estou indo para lá, vai acontecer o quê? Ali vou morrer. Pronto.
determinado a ir fazer isso. Isso é esse amor sacrificial abnegado em favor do outro. Quando nós somos chamados, olhamos para a santidade, nós somos chamados para ser como Ele. Ou seja, semelhança a Jesus é o que nós precisamos fazer. E no sentido de que nós, como que dirigimos uma parte disso dentro da igreja, o nosso foco é ajudar as pessoas nesse sentido, a se tornar semelhantes a Jesus. Tá? Eu tenho um vídeo aqui que não tem nada de cristão, mas tem tudo de cristão. Entendeu? Para mim, esse vídeo, ele ilustra, talvez, da melhor forma a queda nossa. Criado perfeito tinha para todos, um partilha com o outro. Aí, daqui a pouco, vem o egoísmo e começa queda, Gênesis 3. Depois o quê? Não vai mais, eu mostro a faca e diz, eu vou conseguir o que eu quero, e eu forço o outro, e você entende? E daqui a pouco, você tem esse caos que a gente tem. Quando ele fala assim que nós somos uma família e começamos a partilhar, veja, eu tenho uma fruta, você tem outra, e nós vamos fazer uma salada de fruta e nós todos vamos nos beneficiar disso. Mais ou menos essa é a ideia. Qual é a ideia? Veja, um tem um dom, outro tem outro, e nós como corpo, nós nos beneficiamos em conjunto. Não é para um, não é para outro. Não é um que vai se sobressair nada. A salada de fruta mistura tudo, está tudo lá dentro. Isso é a ideia de corpo. Você que lidera, eu que lidero, nós somos iguais e nós somos diferentes. Tá? Em que ponto nós somos iguais? Não há dois tipos de cristão. Não tem. Não tem, esse é uma categoria, esse é líder, esse é... Não tem, cara. Tá? Todos são escravos, todos imitam a Jesus, todos... Não tem regra só para espiritual, não tem. Tá? 1 Timóteo 3 está falando ali, se alguém quer ser um líder na igreja, então ele põe as características. Com exceção de uma, todas elas são características de caráter. Só tem uma que é uma habilidade que diz apto para ensinar, o cara que sabe ensinar. O resto tudo é característica de caráter. Nesse sentido, eu e você somos iguais, porque essas características na Bíblia estão presentes para todos os crentes, não só para quem é líder da igreja. Em que sentido agora nós somos diferentes? Nós servimos nossos liderados de forma exemplar. Nós temos a noção errada de que quem é líder é mais. Não é. Quem é líder é porque ele foi capacitado para servir mais. É um negócio louco, né? Nós, nessa cultura latina, então você colocou, você já começa a mandar. Ou seja, se você é supervisor, você põe os pezão na mesa, toma café, lê o jornal e vem trabalhar às 10, isso não na segunda, talvez lá por terça ou quarta, e quinta-feira já começa o feriado. Então, é mais ou menos isso nós. Não é, cara. Tá? Jesus Cristo é o exemplo. Ele diz, o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. Esse é o nosso. Você é líder. Deus te capacitou para servir e cuidar das necessidades das outras pessoas. Tiago 3 diz, não quero muitos de vocês ser mestres, porque o julgamento de vocês é mais pesado. Claro, você influencia tantas pessoas. Então, nesse sentido, igual, não tem dois tipos de cristão.
Mas você é diferente no sentido que Deus te capacitou para servir as pessoas ao teu redor. E caminhando para o final, no Antigo Testamento, a figura de rei ilustra isso aí. Tá? Lá em Deuteronômio 17, 16 a 20, já antes deles entrarem na terra prometida, ele diz, quando vocês tiverem um rei, como é que ele vai ser? Tá? Veja o que diz o texto. Tomem cuidado para que o rei não construa uma máquina de guerra para si, acumulando cavalos e carros de guerra. Cuidem também para que ele não monte um harém, colecionando mulheres que o desviarão do caminho estreito. Cuidem ainda para que ele não acumule muita prata e ouro. Quando tomar posse do trono do seu reino, a primeira coisa que ele deverá fazer é confeccionar para si uma cópia desta revelação num rolo. O rolo deverá permanecer ao lado dele o tempo todo, e ele deverá estudá-lo todos os dias, para que aprenda a temer o Eterno e a viver em obediência, reverente a essas leis e regulamentos. Ele não deverá cair na armadilha do orgulho e da arrogância. Ainda bem que não tem a ver conosco, né? Alterando os mandamentos a seu bel prazer para adaptá-los a seus propósitos ou elaborando uma versão própria. Coisa. Resumindo, não muitos cavalos, poderio militar. Por quê? Porque você não depende de Deus, se bate no peito e diz eu posso. Não muitas mulheres. Toda a questão do sexo e idolatria tão ligado no Antigo Testamento. Por quê? Porque os deuses de Canaã eram deuses da fertilidade. Quanto mais você transava com as prostitutas lá, mais a tua terra produzia. Essa era a crença. Não muito ouro ou prata, riqueza. Isso aqui é veneno. Você vai fazer uma cópia da lei para você aprender a temer a Deus e ser humilde. Você vai aprender que Ele é o cara e não é você. Você vai ser modelo para o povo. Você não é melhor do que ninguém e você vai cuidar de ser o modelo que eles vão te imitar. Resumindo, o que significa? Você vai ajudar o povo a permanecer fiel a Deus. E por isso, quando você lê o Antigo Testamento, tantas vezes você vê. O rei fazia o que agradava a Deus, a nação ia bem. O rei fazia o que desagradava a Deus, ia tudo para o caos. Porque a função dele é modelo, você puxa. A maior parte das pessoas é caroneira. Quando o líder vai na frente, ele busca a Deus, as pessoas vão atrás. Ele deve viver e reinar segundo os parâmetros de Deus. Não quando escolheram Saul, nós queremos um rei segundo o modelo das nações. Não. O modelo é de cima, e esse que está sendo apresentado aqui. Basicamente, o perigo é sexo, dinheiro e poder. Richard Foster, já há muitos anos atrás, escreveu um livro com esse título. Sexo, dinheiro e poder, porque essas são as nossas maiores ameaças. E eu diria um pouquinho adiante, ainda, o poder é o pior deles todos. Porque poder te dá direito a sexo, poder te leva a dinheiro, tudo isso. E poder é o veneno. Agora, nós nos tornamos poderosos. Isso daqui é muito poder, cara. É muito poder. Então você tem os pastores plus, aí os líderes de louvor, eles comandam a coisa. E você se torna poderoso. Tremendo, potencial, mas também um tremendo perigo. E nós começamos a achar que as regras que se aplicam para o povo não se aplicam para nós. Por quê? Porque nós somos outra categoria. E daí todo mundo deve cuidar. Eu não preciso porque eu estou acima. Todo mundo deve dizimar. Eu não preciso porque tudo que eu faço já é para Deus. E daí nós até criamos essa categoria de adorador, porque adorador é um grupo especial de pessoas. Da onde, cara? Da onde? O que é adoração? Adoração é o cara que se submete a Cristo. Quem não se submete a Cristo não é crente, ponto. Se você acha que adorador é uma outra categoria, é porque está construindo sobre os levitas do Antigo Testamento e aquilo já acabou faz mais de 2000 anos. Desculpa. Se atualize no seu calendário ali, Não tem. Todos agora são servos. Uns vão servir com isso, outros com aquilo, com os dons, beneficiando o todo, e não a mim e não a ninguém. Então, nas ministrações, o que você faz e como você aplica, e como você faz com isso durante a semana. Como se você não precisasse, eles precisam. Cara,
É diferente quando eu digo, né? Puxa, essa semana, né, nós vamos ter dificuldade com isso, nós vamos lutar. Né? Você pode até dizer, eu luto com isso, né? Estou tendo uma dificuldade, né, em determinada área. Mas você chega assim, e você, o que se faz? E você, como de cima para baixo? É como se você é de outra categoria, não é? Tá? Normalmente nós pensamos assim, tá? O clero e os leigos. E o clero hoje certamente inclui o pessoal do louvor. Tá? Eles são os bambambam. Tá? Não é esse modelo que nós temos na Bíblia, nós temos esse modelo. Tá? Onde líderes e povos estão todos dentro do mesmo círculo, tudo se aplica a todos. E liderança é função, não é posição. Você não está acima das pessoas porque você tem um cargo, porque você tem um microfone na mão ou porque você toca algum instrumento. Não é. Tá? Você está lá porque Deus te capacitou para servir o próximo. Para capacitar essa edificação mútua do corpo. Essa é a ideia. Por isso Deus te colocou dentro. Quando você partir para o modelo da esquerda, tá, é inevitável que você vai cair numa tentação violentíssima. Por quê? Quando você acha que você está numa outra categoria, você não precisa cuidar. A tentação não te pega porque você já é mais maduro. E aí eu lembro de Matthew Henry, né, que escreveu um comentário de Mateus 4, quando ele fala da tentação de Jesus, né, que ele é levado lá para a parte alta do templo, ele diz assim, lugares altos são escorregadios e na igreja muito mais. Cuidado. Tá? Você não é acima, você é um com o outro, com o povo. Você pode ter mais visibilidade. Ter mais visibilidade significa mais tentação, não mais poder. Eu e você somos chamados para baixar a bola. Literalmente, baixar a bola. Tá? Santidade significa eu sou definido por Cristo e não pelo mercado. Eu sou definido agora pelo que Cristo quer da igreja e não pelo que a sociedade, porque todo mundo ao redor quer da igreja. Eles querem comandar a igreja, mas ela pertence, ela já tem dono. Santidade é um processo. É um processo onde eu e você, a cada dia, nós caminhamos na direção de Jesus para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Nós pensamos sempre, ou é santo ou não é. Tá? E de fato a Bíblia dá, né, aos santos em Corinto, aos santos, então você é santo pelo fato que você tem conexão com Cristo. Mas a santidade em si é um processo que a gente caminha. E por isso todos nós aqui somos Hemobras, entendeu? Tá? Separe as palavras ali, você vai entender. Tá? Tá na tua testa aqui escrito em obras. A hora que você achar, tirar fora, que você diz, não preciso mais, tá? Tô finalizado, tá? Você não entendeu nada ou porque já morreu, né? Então, todos nós estamos no processo. Tá? Se isso não te caracteriza, você não é exemplo. Você não é exemplo para a igreja, você não é exemplo para o teu grupo de louvor, não é exemplo para ninguém. Tá? Então, isso não significa perfeição, mas significa estar a caminho. Tá? Eu estou crescendo, estou andando na direção de Jesus. Aí, eu e você, nós somos lembrados que nossa motivação não é pura. E o que você faz? Olha para dentro de si mesmo e se diz, eu sei que eu luto com vaidade, eu sei que eu luto com desprezo por quem não tem o mesmo dom que eu tenho e assim por diante. Tá? A melhor coisa que você pode fazer é reconhecê-lo, porque quando você reconhece, você tira e diz, eu luto com isso. Enquanto você não tira e diz, né, se torna consciente da coisa, ela te domina lá dentro e você fica escravo da coisa. Então reconheça a sua dificuldade, diz, eu luto com isso. Peça para alguém orar com você, peça, né, preste contas para alguém que vai te ajudar no processo. Tá? Se nós não fazemos isso, nós acabamos institucionalizando a hipocrisia. Ou seja, nós falamos uma coisa e vivemos outra e é assim mesmo que se vive. Tá? Talvez um exemplo ajude.
hão de ver quão grande eu sou. Quão grande eu sou. Eu cantarei. Quão grande eu sou. E todos hão de ver. Todos hão de ver quão grande eu sou. Aleluia. Sou digna de glória e honras. Eu levanto minhas mãos pra barriga exibir. Sou digna de glória e honra. Eu levanto minhas mãos pra barriga exibir. Porque grande eu sou e maravilhosa sou. Não há outro igual a mim. Não há outro igual a mim. Porque grande eu sou e maravilhosa sou. Não há outro igual a mim. Não há outro igual a mim. Vim para mostrar-me, vim para exaltar-me, vim para dizer que sei cantar. Sou totalmente amado, superado. Vai longe, tá? Pergunta se a nossa linguagem corporal não entrega o que a gente está cantando aqui. Tá? Finalizando. Louvor e adoração tira o foco de nós e coloca em Deus. Isso é a essência da vida cristã. Tá? Por isso não pode se resumir a culto. É vida. Tá? Santidade significa que Ele é o cara, não sou eu. Eu sou definido por Ele. Não sou eu o parâmetro. Tá? Terceiro, santidade é processo. A pergunta é, você está no processo? Você consegue olhar para trás um ano, né? Diz, amadureci, cresci nisso, nisso, naquilo? Tá? É o processo de imitação a Cristo. Eu preciso estar a caminho e você também. Porque você vai chamar pessoas para te seguir. Tá? Meu foco precisa ser cada vez mais Jesus. Veja, tem muita coisa que nos distrai dele. O foco é ele. Tá? Estudar a Bíblia é estudar sério. Desculpe, você que é líder de louvor, você não pode se contentar com um livro de devocional. Não dá. Você precisa ler seriamente, precisa catar materiais que te ajudam a entender a Bíblia, para entrar dentro de uma cosmovisão bíblica. Para você transmitir, porque senão você passa a ser dominado pela mídia, pela cultura ao nosso redor. E isso é triste demais. Tá? Romanos 11 diz que Ele é o cara. Tá? Todas as coisas são dele, por Ele, para Ele. A Ele é glória para todos sempre. Amém e amém e 10 vezes amém. Tá? E esse é o foco. Tá? Nós precisamos nos lembrar e nós precisamos ser lembrados continuamente disso, senão nós nos perdemos. Era mais ou menos isso que eu tinha pensado em passar para nós. Tá? Eu sei que não foi bem agradável. Tá? Mas eu avisei também no começo, né? Pelo menos não fiz propaganda enganosa. Falei que ela alemão, né? E vocês já perceberam, né? Tá? Então não é que é pavio curto, liga direto na pólvora, né? Direto, bum, né? Então espero que na reflexão a gente possa crescer um pouco. Tá?